Muito bem, vamos para a aula 2 de Ecologia, cujo tema é Bioenergética, Fotossíntese e Quimiossíntese. Ora, todo organismo vivo, para se manter, para que possa executar todas as suas funções vitais, depende de algum processo de nutrição. Esse processo de nutrição vai ser responsável pela incorporação de matéria e energia para a manutenção do ser vivo. Para que o ser consiga se manter vivo, ele precisa obter matéria e energia do meio para que possa realizar todas as suas funções. Essa nutrição poderá ser autotrófica se o indivíduo for capaz de produzir o seu próprio alimento, a própria matéria da qual ele depende, se ele é capaz de obter tudo isso a partir de fatores inorgânicos do ambiente. Por outro lado, a nutrição será considerada heterotrófica se o organismo não for capaz de produzir o seu alimento e tiver que obtê-lo pronto a partir da ingestão de outros seres vivos. Aí teremos, então, a nutrição heterotrófica. O autótrofo produz o próprio alimento. Ele, a partir de matéria inorgânica do ambiente e energia absorvida do ambiente, ele vai fabricar o seu alimento. O heterótrofo é incapaz de fazer isso, então ele vai consumir a matéria proveniente de algum outro organismo através aí do processo de cadeia alimentar ou por uma ingestão, por um consumo, por uma decomposição, whatever. Nós chamamos de bioenergética a parte da bioquímica que estuda as transformações energéticas que acontecem nos seres vivos. Essas transformações energéticas podem ser basicamente de dois tipos: de fixação de energia, quando o organismo absorve energia do meio e incorpora essa energia a ele, ou de liberação de energia, quando o organismo degrada a matéria orgânica e obtém energia a partir desse processo de degradação. Na aula de hoje, nós temos que abordar os temas relacionados à fixação de energia. Como é que os organismos, como é que os seres vivos são capazes de obter energia do meio e incorporar essa energia ao seu organismo. Vamos começar analisando o processo de fotossíntese, que é a síntese de compostos orgânicos a partir de gás carbônico, água, usando luz como fonte de energia. Para que aconteça o processo de fotossíntese, é fundamental a presença de uma molécula de extrema importância, que é a clorofila. É necessário que haja clorofila para que o processo de fotossíntese aconteça. Então, basicamente, nós poderíamos resumir a fotossíntese da seguinte maneira: a partir de água e gás carbônico ambientais, na presença de luz e clorofila, o organismo fotossintetizante vai produzir glicose, água e oxigênio. Glicose seria a forma mais básica de produção de matéria orgânica, embora outros materiais possam ser produzidos também. Outros monossacarídeos também podem ser produzidos através do processo de síntese de matéria orgânica. E o oxigênio, notem só, esse gás oxigênio será liberado para o ambiente. Um detalhe extremamente importante que os alunos costumam confundir demais é a origem desse oxigênio. Temos que deixar bem claro que o oxigênio liberado pelo processo de fotossíntese é proveniente da quebra da molécula de água por ação da luz, processo esse que nós chamamos de fotólise da água. Então, ao se quebrar a molécula de água durante a etapa da fotossíntese, que nós chamamos de fase clara ou fase luminosa da fotossíntese, que acontece nas membranas do cloroplasto, nas membranas internas do cloroplasto, lamelas, tilacoides, que é onde estão os pigmentos fotossintetizantes, durante
a quebra da molécula, durante essa fase luminosa ocorre a quebra da molécula de água por ação da luz, liberando assim o oxigênio para o meio ambiente. Cuidado, isto é fundamental e aparece sempre em provas de vestibular como pegadinha. O aluno, por perceber que na fotossíntese entra gás carbônico, que é CO2, e sai oxigênio, que é O2, o aluno acaba achando que o oxigênio é proveniente do gás carbônico. Está errado. De onde vem o oxigênio liberado pela fotossíntese? Da quebra da molécula de água por ação da luz. Isso é extremamente importante. Muito bem. Prosseguindo, fotossíntese é realizada pelos seres autótrofos fotossintetizantes que apresentem clorofila. E aí nós temos uma quantidade imensa de organismos capazes de fazer isso, desde bactérias, cianobactérias, algas, até os chamados vegetais superiores. Em geral, isso acontece nas partes verdes da planta, em especial na folha. Numa célula bacteriana ou cianobacteriana, o processo da fotossíntese acontece na célula, na própria célula e pronto. Não tem órgãos, né? São organismos unicelulares. Agora, nos demais organismos, a folha é o principal órgão em que acontece a fotossíntese. Também é possível acontecer fotossíntese em raízes que estejam expostas e, porventura, tenham desenvolvido tecido verde. É possível também a realização da fotossíntese em caules. Num cacto, por exemplo, que o caule é completamente verde e faltam as folhas, o caule acaba sendo o órgão responsável pela fotossíntese. Agora, o que é realmente importante é, para que haja a fotossíntese, deve existir um parênquima clorofiliano. Se nós olharmos a estrutura interna da folha, nós vamos perceber que o chamado mesofilo, que é a parte interna da folha, se você pensar na folha como um sanduíche, o mesofilo seria o recheio dessa folha, desse sanduíche. É importante que haja aí o parênquima clorofiliano, que é um tecido de preenchimento cujas células apresentam cloroplastos, que são as organelas responsáveis pelo processo da fotossíntese. O cloroplasto é uma organela de membrana dupla, tendo uma membrana externa lisa e uma membrana interna cheia de dobras. Essas dobras originam as chamadas lamelas, que se diferenciam em pequenos discos membranosos que recebem o nome de tilacoides. Os tilacoides parecem pequenas moedas de membrana que, se forem empilhadas, né, vai formar assim uma pilha de moedas que recebe o nome de grano. E um detalhe interessante, todo o tilacoide está preenchido por um material gelatinoso, muito semelhante ao citoplasma, que recebe o nome de estroma. É no cloroplasto que acontece o processo de fotossíntese. Nas membranas internas do cloroplasto, em especial, estou me referindo aos tilacoides, mas também temos aí algum processo acontecendo nas lamelas. Nessas membranas internas estão os pigmentos que serão responsáveis pela absorção da luz. O principal pigmento na fotossíntese, conforme eu já disse, é a clorofila, mas se vocês notarem, a clorofila é verde. Isso significa que ela vai apresentar, lembra lá das aulas de física, uma boa absorção dos comprimentos de onda da luz que estejam fora da zona do verde. Por quê? Porque se ela é verde, ela reflete a luz verde. É por isso que os seres fotossintetizantes, além da clorofila, apresentam também alguns pigmentos acessórios, como por exemplo os carotenoides, que são pigmentos alaranjados, avermelhados. Veja, os pigmentos alaranjados refletem luz da região do laranja. Isso significa que, se a clorofila rejeitou a luz da região do verde, é possível aos carotenoides absorver essa luz que foi rejeitada, em parte, é claro, aumentando, portanto, o rendimento do processo fotossintético. Muito bem,
Para acontecer fotossíntese, é necessário que haja algum tipo de trocas gasosas. O vegetal precisa absorver gás carbônico do ar atmosférico e precisa liberar oxigênio. Isso acontece sob a ação de pequenas estruturas presentes na epiderme foliar, na epiderme da folha, que recebem o nome de estômatos. Os estômatos apresentam uma fenda estomática, que é esse buraquinho por onde ocorrem as trocas gasosas. Essa fenda estomática, dependendo da hidratação das células que estão constituindo essa fenda, chamadas células guarda, dependendo da hidratação, essa fenda estomática pode estar aberta ou fechada. Normalmente, quando você tem as células guarda túrgidas, ou seja, bem hidratadas, cheias de água, a fenda estomática está aberta, permitindo uma maior troca gasosa e permitindo também a liberação de vapor de água, ou seja, a planta vai liberar aí o excesso de água de seu organismo. Quando as células guarda estão flácidas, ou seja, com uma pouca quantidade de água, essa fenda estomática se fecha, impedindo, portanto, que ocorra a perda do vapor da água em excesso. Perda de vapor de água vai acontecer o tempo todo, porque existe também no vegetal a chamada transpiração cuticular, que é a eliminação de vapor d'água através da cutícula, que seria a cobertura semipermeável que existe em toda a epiderme da folha. Assim, é importante a ação desses estômatos não só para permitir a ocorrência das trocas gasosas, como também para fazer com que a planta possa executar o processo de evapotranspiração. Um detalhe interessante, cuidado, existe um outro processo metabólico que está relacionado à bioenergética, que é a respiração, que a planta também executa. A planta, para se manter viva, executa o processo respiratório, consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. O que você precisa ter em sua mente é que deve haver um equilíbrio entre esses dois processos e, para que o vegetal cresça, a planta precisa ter uma taxa fotossintética maior do que a taxa respiratória. Vocês vão estudar isso em botânica, que é uma das outras frentes de biologia durante o terceiro ano. Um outro processo que os organismos usam para produzir alimento, ou seja, um outro processo de fixação de energia, é a quimiossíntese, que seria a síntese de compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, portanto parecido com a fotossíntese, mas em vez de usar luz como fonte de energia, os organismos quimiosintetizantes usam a energia liberada durante alguma reação química que eles promovem. Isto é normalmente encontrado em bactérias. Nós poderíamos resumir o processo de quimiossíntese da seguinte maneira: o organismo, na presença de um composto inorgânico e oxigênio, tá, o organismo promove a oxidação de um composto inorgânico na presença de oxigênio, produzindo então um composto inorgânico oxidado mais energia. Aí, ele absorve dióxido de carbono e água do ambiente e, usando essa energia que ele obteve na reação química anterior, ele vai produzir os compostos orgânicos na forma de açúcares. Notem que de diferente em relação à fotossíntese está a origem da energia. Enquanto na fotossíntese a energia usada para a síntese de compostos orgânicos é proveniente da luz, na quimiossíntese essa energia é proveniente de uma reação química de oxidação. Alguns exemplos interessantes de bactérias que são capazes de realizar a quimiossíntese seriam a nitrosomonas e o nitrosococcus, que fazem uma reação extremamente importante do ponto de vista ecológico. Veremos em uma aula posterior como isso funciona. Elas fazem parte do chamado ciclo do nitrogênio. A reação que elas promovem para
a obtenção de energia e produção de alimentos seria amônia mais água. Essa amônia normalmente está presente no solo e é resultante da decomposição das proteínas, produzindo ácido nitroso mais água mais energia. Esse ácido nitroso é o que a gente chamaria de nitritos, né? Ele vai constituir, quando dissociado no solo, ele vai constituir os chamados nitritos. E esse processo químico produzido pelas nitrosomonas e pelos nitrosococos recebe o nome de nitrosação. Temos também uma outra bactéria fazendo uma reação química muito importante no solo, em termos ecológicos, que é a Nitrobacter. A Nitrobacter é capaz de pegar o ácido nitroso que é produzido pelas outras bactérias e, na presença de oxigênio, produzir ácido nítrico e energia. Esse ácido nítrico, quando dissociado no solo, vai constituir os chamados nitratos, que são de extrema importância para os vegetais, porque os vegetais são incapazes, na verdade, a maioria dos organismos é incapaz de absorver nitrogênio. Nós não somos capazes de promover a fixação do nitrogênio. Nós, animais, obtemos o nosso nitrogênio a partir da ingestão de alimentos proteicos. Já os vegetais obtêm o nitrogênio de que necessitam absorvendo nitratos do solo. Então vocês podem notar a importância ecológica dessa bactéria, desse grupo de bactérias reunidos no gênero Nitrobacter, já que ela é a responsável pela produção de nitratos que ficarão no solo e serão absorvidos pelos vegetais. Alguns vegetais, como por exemplo as leguminosas, fazem o cultivo de suas próprias bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias pertencem ao gênero Rhizobium e elas ficam acumuladas na raiz, ou melhor, nas raízes das leguminosas, formando nódulos. Então essas bactérias presentes nesses nódulos fazem a fixação de nitrogênio para a leguminosa. Portanto, a planta que tem essa simbiose com essas bactérias acabam tendo uma vantagem porque não necessitam dos nitratos presentes no solo. Elas providenciam o seu próprio nitrato a partir dos seus amiguinhos bacterianos que estão ali acumulados nas suas raízes. Ok? Então nós vimos um aspecto geral do processo de fixação de energia pelos seres vivos. Na próxima aula, o assunto será a liberação dessa energia e então analisaremos os processos de respiração e fermentação. Até mais!